Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária. Convido o vereador secretário da Câmara para realizar a chamada. Boa tarde a todos, vereadores. Boa tarde. Adriano de Oliveira. Presente. Ascendinho Geraldo do Nascimento. Presente. Ari Santana de Carvalho. Presente. Tasso Alegre. Presente. José Marcos Paiva. Presente. José Alfredo da Silva. Presente. José de Paiva Oliveira. Presente. Marcos Ferreira da Silva Pinto Júnior. Presente. Dr. Domingos Domingos Dias. Presente. Primeiro expediente. Leitura e votação da ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, legislatura 2025-2028. A ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alto Rio Doce, legislatura 2025-2028. Aos 2 de julho de 2026, às 17 horas, realizou-se na sede da Câmara Municipal de Alto Rio Doce a 14ª sessão ordinária da legislatura 2025-2028, presidida pelo presidente Ari Santana de Carvalho, que iniciou a sessão com os dizeres: sob a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária. Em seguida, em cumprimento ao regimento interno, o presidente determinou que o vereador secretário José Alfredo da Silva procedesse à chamada, confirmando a presença dos vereadores Ari Santana de Carvalho, José de Paiva Oliveira, José Alfredo da Silva, Darcio Valério Vieira, Josélio Marcos de Paiva, Ascendino Geraldo de Nascimento, Adriano de Oliveira, Valdomiro Domingos Dias e Magnus Ferreira da Silva Pinto Júnior. Após a chamada nominal, deu-se início à sessão ordinária, iniciando a pauta com o primeiro expediente. Primeiro expediente. Leitura e votação da retificação da ata da audiência pública para apresentação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2027. Discussão do projeto de lei número 16 de 2026, Siminas e AMIG, e discussão do projeto de lei número 10, primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Após a leitura, o presidente submeteu a retificação da ata da audiência pública à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Segundo expediente. Leitura e votação da retificação da ata da 12ª sessão ordinária. Após a leitura, o presidente submeteu a retificação da ata à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Terceiro expediente. Leitura e votação da ata da 13ª sessão ordinária. Após a leitura, o presidente submeteu a ata à votação pelo plenário e ela foi aprovada por todos. Quarto expediente. Leitura e apresentação do projeto de decreto número 1, de 29 de junho de 2026, de autoria do Poder Legislativo, o qual disciplina as ações do Legislativo Municipal durante o recesso parlamentar e designa uma comissão de representação do Legislativo. Quinto expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 10, de 1 de julho de 2026, de autoria do Poder Legislativo, o qual modifica e consolida a estrutura orgânica básica do Legislativo do município de Alto Rio Doce. Sexto expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 19, de 18 de junho de 2026, substitutivo, de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder premiação em recursos financeiros aos produtores participantes da exposição agropecuária e torneio leiteiro no município e da outras providências. Após a apresentação, o presidente submeteu o pedido de urgência do projeto de lei número 19 de 2025 à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Retificando o projeto de lei número 19 de 2026, a votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Primeira ordem do dia. Leitura e votação, em segundo turno, do projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 22 de abril de 2026, de autoria do Poder Legislativo, que modifica o artigo 38 da Lei Orgânica Municipal de Alto Rio Doce. Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1, de 2026, em seu segundo turno, à votação pelo plenário e foi aprovada por todos. Segunda ordem do dia. Leitura e votação em segundo turno do projeto de lei complementar número 14, de 8 de maio de 2026, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais REFIS 2026 no município de Alto Rio Doce da outras providências.
Após a leitura, o presidente submeteu o projeto de lei complementar número 14 de 2026 em seu segundo turno à votação pelo plenário e foi aprovado por todos. Terceira ordem do dia. Leitura e apresentação da indicação número 44 de 2026, de autoria do vereador Ascendido Geraldo do Nascimento, o qual solicita que seja realizado o calçamento em bloquetes no Morro das Três Barras, que dá acesso à comunidade da Boa Vista, no distrito de Vitorinos, no município de Alto Rio Doce. Após leitura, o vereador Ascendido Geraldo do Nascimento fez uso da palavra para destacar a importância de sua indicação e agradeceu ao Poder Executivo pela realização das obras em todo o município. Registra-se que todas as informações discutidas estão disponíveis nas redes sociais oficiais da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão ordinária e determinou que sua praça presente ato, que após lida e aprovada, será assinado por todos os vereadores presentes. Algum vereador para comentar sobre a ata? Não, presidente. Submeta a ata à votação. Josélio Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. Sou a favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovada a ata da última reunião. Segundo expediente. Leitura e votação do anteprojeto de lei número 7, de autoria do Poder Legislativo, o qual institui a política municipal de atenção integral à pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, no município de Alto Rio Doce. Estabelece diretrizes para o atendimento prioritário, inclusão educacional, assistência à saúde e proteção social, e dá outras providências. Anteprojeto de lei número 7, de 10 de julho de 2026, institui a política municipal de atenção integral à pessoa com transtorno do espectro autista, TEA, no município de Alto Rio Doce, estabelecendo diretrizes para atendimento prioritário, inclusão educacional, assistência à saúde e proteção social. Então, é um anteprojeto que ele traça essas diretrizes de atendimento prioritário, tratamento diferenciado na medida em que é necessário, tratando e garantindo essa igualdade ao portador do transtorno do espectro autista. O proponente é o vereador Josélio Marcos de Paiva, e se o senhor permitir, depois que o senhor fizer para explicar, a gente pode tratar como foi a origem desse anteprojeto e por que a gente optou tecnicamente pela concepção de um anteprojeto e não um projeto de lei. Conferindo a possibilidade ainda de sua conversão em projeto de lei, caso essas diretrizes sejam traçadas de maneira mais ampla, a não abranger a atuação do secretariado. O problema de você instituir uma política de maneira muito genérica a cargo do legislativo é você não ter condições de materializar dentro da secretaria. Então, eu preciso de uma atuação ativa da Secretaria de Saúde, uma Secretaria de Educação, e por conta disso, só por conta desses detalhes de atribuições, a gente colocou como anteprojeto. Mas a gente pode estar revendo a condição estrutural para estabelecer uma lei, só que sem estabelecer essas condições, tá, Gil? Aí, se o senhor quiser fazer uso da palavra e quiser que eu faça os apontamentos aqui. Fica à vontade. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite. Então, esse projeto é um projeto que eu vejo que tem em vários municípios, né? Que até o deputado Cristiano Silveira e vem trabalhando ele no Estado. É um projeto muito importante que hoje está tendo muita criança autista, né, com autismo. E eu espero que a gente consiga implantar aqui no nosso município. Então, isso mesmo. Mais algum vereador? Então, submeto o projeto à votação. Josélio Marcos. Por favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o projeto, o anteprojeto de lei número 7 de 2026. Então, pela ordem, presidente, só para se constar, vereador Gil, Sim. A gente fez um anteprojeto acreditando que a medida é de interesse do Poder Executivo, então, para que se garanta e materialize
a atuação pelo secretariado. Aqui a gente tem envolvimento da Secretaria de Saúde, da Secretaria Municipal de Assistência Social, os setores, né, que estão abarcados nisso aí, e a gente aguarda o momento. Se caso não converter o anteprojeto em projeto de lei propriamente dito, a gente fica à disposição, viu, presidente? Peço para que conste, a gente transforme isso aqui num projeto de lei mais genérico, tirando as atribuições do secretariado, mas que prevaleça a diretriz, que é o geral, no sentido de proteger a criança, né, o portador do transtorno do espectro autista, que é o objeto, eu acredito ter sido do interesse do senhor aqui. Sim. Tá bom? Obrigado. Terceiro expediente. Leitura e votação do anteprojeto de lei número 8, de autoria do Poder Legislativo, o qual garante o transporte escolar gratuito dentro dos bairros da sede do município de Alto Rio Doce, para alunos do ensino fundamental municipal, estabelece diretrizes para o funcionamento, fiscalização e financiamento do serviço e dá outras providências. Anteprojeto de lei número 8, de 13 de julho de 2026, que garante o transporte escolar gratuito dentro dos bairros da sede do município de Alto Rio Doce para alunos do ensino fundamental municipal, estabelece diretrizes para o funcionamento, fiscalização e financiamento do serviço e dá outras providências. Posso comentar, o vereador Dácio? Pode. Então, o vereador Dácio nos procurou para suporte técnico para a consecução desse anteprojeto de lei. Na verdade, a intenção seria o projeto propriamente dito, no sentido de garantir o transporte escolar para os alunos vinculados à rede municipal de ensino. Então, o vereador é sensível à condição daqueles que moram na sede e que não vêm tendo acesso ao transporte gratuito. Então, existe um transporte, mas é um transporte pago, particular, né, uma prestação de serviço particular, e que trata de maneira diferenciada para aqueles alunos que moram na zona rural. Então, a intenção é garantir estender o transporte escolar também a esses alunos, de repente, uma ou duas linhas, segundo as diretrizes do anteprojeto. Por que anteprojeto? Mesma situação. Se cria serviço, ficaria restrito de iniciativa do Poder Executivo. Neste caso, tratando de serviços implementados com despesa continuada, ficaria a cargo e tratando de uma sugestão legislativa de autoria do vereador Dácio para que se implemente através por iniciativa do Poder Executivo esse transporte. Tem a palavra, vereador. Boa tarde a todos os vereadores, da Câmara, pessoal da rádio, da área. Então, esse anteprojeto aí eu fiz pensando aí nesses alunos que não tem condição, porque tem a zona aí de Alto Rio Doce que puxa, particular, vai ter alcance na dele que tem condição de estar pagando essa zona. E o município aí está sempre aí recebendo esses ônibus aí, inclusive esses ônibus para o ensino fundamental, que é a escola do município. Eu espero que o executivo possa atender esse pedido aí da população. Obrigado, boa tarde. Obrigado, vereador. Submeto o anteprojeto de lei à votação. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Dácio Valério. Sou a favor, presidente. José de Pai. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o anteprojeto de lei número 8 de 2026. Quarto expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 20, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre a abertura de crédito especial e contém outras providências. Projeto de lei número 20, de 2026, dispõe sobre a abertura de crédito especial e contém outras providências. Então, artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 101.142,97. Esse valor destinado à administração e gestão responsável, que é a rubrica, né, resultados concretos, rateio pela participação em consórcio público, que é a participação no CODAMA. Indica como fonte de recurso a construção, o trabalho que transforma o município, destinado a obras e manutenção de estradas vicinais, pontes e mata-burros do município, no mesmo valor, de R$ 101.142,97. Então, o valor está sendo destinado para rateio com o CODAMA
indicando por fonte de recursos a manutenção em estradas vicinais, pontes e matadouros. Esse projeto de lei tem um pedido de urgência. Vamos submeter o pedido de urgência à votação do plenário. Josélio Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingo. A favor. Dácio Valério. Por favor, pedido de urgência, presidente. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magos Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o pedido de urgência referente ao projeto de lei número 20 de 2026. Quinto expediente. Leitura e apresentação do projeto de lei número 21, de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza o município de Alto Rio Doce a repassar recursos financeiros provenientes do Estrutura SUS Custeio GND3, Associação de Pais e Amigos dos Expedicionais, a PAI de Alto Rio Doce, nos termos da Lei Orgânica do Municipal, artigo 199 da CF 88. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alto Rio Doce o valor de R$ 100.000 em parcela única, proveniente de transferência voluntária de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FNAS, destinada à estruturação da rede de serviços do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, custeio, ordem de pagamento 5420, observadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. Primeira ordem do dia. Votação do projeto de lei número 10, de autoria do Poder Legislativo, o qual modifica e consolida a estrutura orgânica básica do Legislativo do município de Alto Rio Doce e dá outras providências, com emendas. Projeto de lei número 10, de 1º de julho de 2026, que modifica e consolida a estrutura orgânica básica do Legislativo Municipal de Alto Rio Doce e dá outras providências. Presidente, o senhor quer que explique com as emendas, uma questão Por favor, a razão da propositura dos novos cargos? Pode estar passando. por favor. Então, senhores, como foi amplamente abordado pelas comissões, em pelo menos 2 reuniões, cada comissão sobre esse projeto de lei, o projeto de lei está modificando e consolidando a estrutura orgânica do Legislativo Municipal. Tá certo? Então, está sendo colocado uma situação em que a situação da estrutura orgânica do Legislativo Municipal em relação toda a condição de atuação, tanto legislativa quanto da administração. Então, estão sendo revistas nesse projeto a função de coordenador, está sendo revista a função o cargo de assessor de gabinete, está sendo extinto nesse projeto. Por sua vez, está sendo criado o cargo de diretor, um diretor-geral, que cuidaria dessa parte, abraçando essa condição do legislativo e do legislativo, um cargo de recrutamento amplo, está revendo a condição dos cargos comissionados, né? Tem mais um cargo de assessor, né? Voltando ao que era antes, porém, a condição de nomeação está sendo preservada a proporcionalidade em relação ao número de cargos efetivos. Ouvidoria da Câmara Municipal deixa de ser competência da mesa diretora para ser competência inicial, né, com direito a recurso ao órgão colegiado, mas passa a ser função nata do secretário da mesa diretora. Então, antes era da mesa diretora, a ouvidoria agora passa a ser do secretário com direito a recurso para o plenário. Tá bom? Como é feito na corregedoria. Em relação são mantidas todas as condições, a condição as garantias remuneratórias que já existiam na Lei 914, toda a estruturação remuneratória, valores, não está sendo mudado absolutamente nada. Não está sendo concedido um centavo a mais nem menos. O que está sendo colocado é que a função de diretor vai acumular as funções que antes eram do coordenador, do gabinete, e passa a ser um diretor. As remunerações, inclusive, quem teve atenção ao projeto de lei, percebe que corresponde exatamente à soma da função gratificada com o cargo de assessor de gabinete, tá certo? A novidade que o presidente me autoriza aqui, nosso planejamento ele prevê a realização de concurso público, ao menos na instituição, os trâmites para poder se realizar
o concurso público no âmbito da Câmara Municipal e possivelmente vai constar no planejamento, nos instrumentos orçamentários da gestão que veio, né, da gestão que está por vir, de 2027, para a realização desse concurso público. A nossa grande questão hoje para a realização do concurso público da Câmara Municipal é que não existe cargo vago. Então, seria um concurso exclusivamente para cadastro de reserva, que não é permitido. Tá? Então, precedente de jurisprudência, princípios afetos à confiança na administração pública, né, orientações, prescrições legais, né, interpretações delas decorrentes, recomendam que seja realizado quando existe pelo menos um cargo vago. Né? Então, a mesa diretora entende por bem, diante das necessidades, instituir a estrutura com mais cargos de analistas administrativos. São cargos ou funções mais abertas para atender a demanda administrativa em comissões, em funções de contratações públicas principalmente, né? Em relação à rotatividade das atribuições de LGPD e dentre outras que a gente está estabelecendo aqui como funções extras na lei, para que se viabilize a realização desse concurso. Então, possivelmente, para os próximos exercícios, aí, a Câmara estará realizando seu segundo certame, mesmo porque o nosso já venceu, e a gente precisa ter o cadastro de reserva permanente, né? Tem os servidores que estão se preparando, estão estudando, né? Querendo lograr a aprovação em outros certames, então a gente tem que prever e não deixar a Câmara exposta para que o serviço continue. Então, o projeto basicamente é isso. Não muda, não retira atribuições, não retira aquilo que já estava garantido por lei nos diplomas anteriores, mantém os salários, criando cargos, né, pelo menos 3 cargos de analistas, não serão imediatos todos provistos, não temos orçamento, em princípio, para fazer frente a toda essa demanda, e mantendo toda a questão de estruturação, ressalvada essa questão da direção com a coordenação, que agora passa a ser recrutamento amplo. Uma questão também, o presidente, as pessoas precisam ter noção. A Câmara hoje vai ter muito comissionado. Não. 50% dos cargos comissionados de recrutamento amplo deverão obrigatoriamente serem ocupados por efetivos. Tá bom? Então, ao efetivo será dada a oportunidade de assumir essa função comissionada, de acordo com o interesse e confiança do presidente. Então, somente se não quiser, ficará o presidente liberado para poder fazer a nomeação a título de recrutamento amplo. Senhores, alguma dúvida? O projeto de lei tem 2 emendas, inclusive orientadas pelo setor técnico, né, da controladoria, a respeito da modificação do teor da redação das atribuições de direção, né, onde se fala prover a guarda dos livros e a lista de frequências para que seja coordenar e superintender a guarda dos livros. Justamente porque funções comissionadas são destinadas exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Quando você destina a funções operacionais, burocráticas, de plena execução, você desqualifica ou desnatura a condição de cargo comissionado, a cargo de confiança, né, da autoridade nomeante, e passa a ter o cargo que seria a atribuição de efetivo, burlando, em tese, a regra do concurso público, que é a regra que prevalece como regra geral, sendo exceção à composição da administração por cargos comissionados. Então, essa é uma modificação na redação, e a outra modificação é a exigência para o cargo de controlador, o nível superior em escolaridade nas áreas de direito, ciências contábeis ou administração, considerando a complexidade da atribuição do cargo, sendo essa formação a devida para poder exercer, né, ter condições de exercer plenamente as funções do cargo de controle interno da instituição. Envolve conhecimentos jurídicos, contábeis, de administração, de gestão, responde solidariamente com o ordenador de despesa nas matérias que estiverem submetidas aí para apreciação. Tá bom? Obrigado. Algum vereador comentar sobre o projeto? Submeto o projeto à votação do plenário juntamente com suas emendas. José Marcos. A favor da emenda. Valdomiro Domingos. A favor com a emenda. Dácio Valério. Sou a favor com as emendas, presidente. José de Paiva. Por favor, candidato. José Alfredo. Sou a favor com as emendas. Ascendino Geraldo. A favor, candidato. Magno Ferreira. A favor com a emenda. Adriano de Oliveira. A favor com as emendas. Então fica aprovado o projeto de lei número 10 com as suas emendas. Segunda ordem do dia.
Votação do projeto de lei número 15, de autoria do Poder Executivo, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução de lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 e da outras providências, com emendas. Projeto de lei número 15 de 2026, que dispõe sobre a diretriz para elaboração e execução da lei orçamentária do exercício financeiro de 2027 da outras providências. Então, como já foi também amplamente divulgado, houve participação em audiência pública, foi apresentado, discutido, apresentado pelo contador da prefeitura, né? Inclusive consta da instrução processual legislativa todos os slides de apresentação, as estimativas, as metas a serem alcançadas, a metodologia que foi empregada para estimar a receita da forma como foi colocado, a relação da prioridade das despesas e os riscos fiscais nele lá elaborado. Então, tudo isso foi amplamente discutido, foi apreciado pelas comissões internas, e o projeto de lei das diretrizes, como condição, inclusive, para início do recesso parlamentar, encontra-se na pauta com a deliberação. O projeto é amplo e ele tem diversas emendas parlamentares. Então, fica a critério dos senhores a forma como vai ser deliberado, porque são 17 emendas, a solicitação do vereador Valdomiro foi de que essas emendas fossem lidas pontualmente, mas para a gente fazer isso também, eu entendo que seja o caso de um destaque. O vereador Darcio não se opôs, que as emendas são de autoria deles, que inclusive as orientações técnicas, né? E que ela deverá ser apresentada por força do artigo 84, poderão ser feitos destaques de artigos, parágrafos e seus valinhas, as quais serão votadas separadamente. O requerimento de destaque deverá ser encaminhado à mesa diretora até o início de discussão da proposta respectiva, devem ser apoiados no mínimo por 7 vereadores, além do autor. Então, embora não conste aqui como dispositivo de emenda, a gente entende que as emendas vão compor o artigo, parágrafo e inciso por ser matéria processual, como já vem reiteradamente sustentando aqui para a deliberação de veto. Então, vereador Dácio, o senhor pode encaminhar o pedido de destaque das suas emendas junto à mesa diretora, pode ser, entendo que seja feito verbalmente para que se conste, e submeto a solicitação, o presidente, a deliberação para que conte com pelo menos 7 apoiadores para que seja deliberado dessa forma. Aí fica a critério. Se os senhores entendem, pode ser deliberado o projeto na íntegra com as emendas, eu faço a leitura separada, vai votando emenda por emenda, o projeto original em seguida. Presidente, Fica à vontade. solicito que pedir destaque desse projeto que lê as emendas no futuro. Eu penso que a mesa demora. A mesa faz a deliberação. O vereador faz a votação. Obrigado. Então, só para que conste, a mesa, ela manifesta em favor do pedido? Por favor. Então, por deliberação unânime da mesa, conhece do pedido de destaque previsto no artigo 84 e o presidente fica a critério a sujeição para que se conte com o apoio de pelo menos 7 dos membros aqui presentes, contando com o vereador Dácio para a deliberação à forma como solicitado. Então, vou submeter o destaque à votação. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Dácio Valério. Por favor, presidente. José de Paiva. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Magno Ferreira. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o destaque por 8 votos a favor. Ok? Posso então começar? Eu vou ler uma emenda, presidente. Se o senhor não se opor, a gente lê, eu explico. Se não tiver dúvida, passa a votação. Pode ser, senhores? Pode. Emenda modificativa número 1. Eu vou tentar ser breve para não ficar muito exaustivo, senhor Valdir. Se não entender, peço que me interrompa aqui para a gente poder não votar com dúvida. Tá certo? Então, emenda modificativa número 1. Ela modifica o parágrafo 2º do artigo 2º, no seguinte aspecto. Durante a execução do orçamento do exercício de 2027, mediante a prévia autorização legislativa, o Poder Executivo poderá alterar as metas estabelecidas nesta lei, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, assegurando o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades estabelecidas. Entendo o vereador proponente, o caso do vereador Dácio, trazer para o Legislativo a prévia autorização, a Câmara sempre deliberando, sempre que houver necessidade de modificar as metas estabelecidas na LDO. Então, toda vez que houver necessidade de modificar,
vai vir, ao invés de fazer por decreto, sem anuência dos vereadores, vem o projeto de lei, vai votar e vai avaliar se aquilo realmente é necessário, vai trazer para a população, vai vir em plenário, seguindo um rito processual normal, como de costume. Então, a intenção é trazer a prévia autorização legislativa para modificação das metas fiscais estabelecidas na lei. Emenda número 1. Isso, modificativo. Então, submeta a emenda número 1 modificativa à votação. O Malone aí vai botar o projeto com a emenda. Não, aí aqui é Só emenda. Só emenda por emenda. José Marcos. Por favor. Valdomiro Domingos. A favor. Das Valério. Por favor, presidente. José de Pai. Por favor. José Alfredo. Por favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magno Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Por favor. Então, fica aprovada a emenda modificativa número 1. Emenda modificativa número 2. Ele altera o inciso 1º do artigo 9º, no seguinte aspecto. O projeto de lei orçamentária contará com dotações reserva e com correspondente recurso-fonte, destinadas à execução de emendas individuais, vedando-se sua identificação pelo proponente, porém, com sequencial apresentado como identificação, tanto quanto forem as emendas propostas pelo Legislativo, como abaixo demonstrado. Inciso 1º, para emendas individuais, vai ser definido como EI, tracinho, número XX. Então, vai ficar assim, ó. Emenda individual, número 01. Não vai ter designação. Por exemplo, vereador Magnus é o proponente da emenda número 1. No projeto de lei, a gente vai identificar que é dele. Eu consigo identificar se a emenda dele foi cumprida e em que situação que ela está na rastreabilidade. Porém, eu não vou dispor com nomes na peça por uma questão de impessoalidade, porém, a gente vai conseguir identificar a emenda individual pela sua numeração. O que entendo a proposta aqui é assegurar a identificação da emenda pelo código, identificando ela por uma sequência numérica. Então, o vereador vai dispor de 5, 6 emendas, elas vão ser numeradas. 1, 2, 3, 4, eu vou saber que aquelas emendas, de qual vereador que é, e a situação de empenho e execução efetiva dela. Tá bom? Submeta a emenda número 2, a emenda modificativa à votação. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Das Valério. Por favor, presidente. José de Paz. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magno Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então, fica aprovada a emenda modificativa número 2. Emenda modificativa número 3. Ela modifica o artigo 10 no seguinte aspecto. O Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa específica, aderir créditos suplementares nas dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2027, incluindo o valor correspondente ao superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício de 2026, observados os dispostos no inciso 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º do artigo 43 da Lei 4.320/64. O valor correspondente ao excesso de arrecadação apurado, observado o disposto no inciso 2º, parágrafo 1º e no parágrafo 3º do artigo 43, também da Lei 4.320/64, não computando esses últimos limites autorizados na lei orçamentária, visando ainda a criação, quando for o caso de natureza de despesa em categoria de programação já existente, movimentação interna do orçamento, incorporação de valores que excedam as previsões constantes na lei. Basicamente, qual é a mudança? Abertura de créditos na lei, né, sejam eles suplementares ou adicionais especiais, né, ou decorrentes de superávit financeiro, ou em decorrência tendo por fonte o excesso de arrecadação. Todos eles serão submetidos à deliberação legislativa. Por quê, senhores? A intenção do vereador Dácio é assegurar a seguinte questão. Na lei orçamentária, os senhores já autorizam cerca de 30% na abertura de crédito especial. Então, não há que se falar em aberturas para além desse valor, desse percentual, que não sejam autorizados pelos senhores. A Câmara está dificultando, vai inviabilizar a abertura de crédito? Não. Só que os senhores vão ter um maior controle sobre a destinação. Acabamos de passar aqui, um projeto de lei para fins do CODAMA, né, tem seu questionamento jurídico, já passado para o presidente, nós estamos em fase de deliberação técnica sobre ele, mas tem por fonte de indicação a manutenção das estradas vicinais com mata-burro e a realização de obras. Então, os senhores têm que saber que aquilo que vocês vão priorizar, tá certo? Então, a intenção da emenda modificativa é garantir a prévia autorização legislativa através de projeto de lei. Submeta a emenda modificativa número 3 à votação. Gisele Marcos.
Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcio Valério. Sou a favor, presidente. José de Pai. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Magnos Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovada a emenda modificativa número 3. Emenda modificativa número 4. Senhores, para a gente ser mais objetivo. Mesma situação. Artigo 11. Poderá remanejar, transpor ou transferir total ou parcialmente as dotações previstas na LOA 2027 ou em créditos adicionais quando for necessária a repriorização de programas. Tudo isso pode ser feito? Pode, desde que peça autorização legislativa. Mesma situação. Não pode fazer por decreto. Vai ter que pedir autorização à Câmara para poder fazer esses ajustes orçamentários. Submeta a emenda modificativa número 4 à votação. José L. Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. Sou a favor. Darcio Sou a Valério. favor, presidente. José de Pai. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Magnos Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. A favor. Então fica aprovada a emenda modificativa número 4. Emenda modificativa número 5. Mesma situação. Artigo 12. O Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa, incluir ou alterar fontes de recursos das dotações orçamentárias aprovadas na LOA 2027. Ou seja, qualquer modificação na LOA em relação à sua estrutura deverá ser feita por lei, não por decreto. Se os senhores autorizam fazer isso pela LDO, os senhores vão perder o controle daquilo que está acontecendo, comportamento de receita e despesa, com garantia de equilíbrio fiscal. Vai mudar, ok, mas pede autorização legislativa para ser feito mediante lei. Submeta a emenda modificativa número 5 à votação. José L. Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcio Valério. Sou a favor. José de Pai. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Sou a favor. Magnos Ferreira. Sou a favor. Adriano de Sou Oliveira. a favor. Então fica aprovada a emenda modificativa número 5. Emenda modificativa número 6. Ela considera-se despesa irrelevante para os fins do disposto no parágrafo 3º do artigo 16 da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa cujo valor não ultrapasse 50% dos limites estabelecidos nos incisos 1º e 2º do artigo 75 da Lei Federal 14.133, consideradas as autorizações promovidas na forma do artigo 182. O que é isso, senhores? As despesas irrelevantes na LDO, elas servem para estabelecer um valor limite abaixo do qual determinadas despesas ficam dispensadas de alguns procedimentos mais rigorosos, né? Então, sobretudo, aquelas demonstrações de impacto orçamentário financeiro ou outras questões afetas à execução financeira orçamentária. A possibilidade de estabelecer a despesa, o valor irrelevante, ele é legítimo? Pode ser feito com base em parâmetros legais de outras leis? Pode ser feito. Porém, o que chama atenção aqui? O nosso município é um município relativamente pequeno, embora sua projeção estimativa de receita nos dá indicativos de uma saúde financeira, de um equilíbrio fiscal, mas tudo ainda sujeito a análises técnicas, aos acontecimentos do futuro, previsíveis ou imprevisíveis, que possam influir no orçamento. Então, entendeu-se por bem o vereador restringir um pouco o percentual sobre essas despesas irrelevantes. Por quê? Entende-se que o valor estabelecido no artigo 75, ele colocou o inciso 1º e 2º, na proposta original, a gente tem como parâmetro, então, para o inciso 2º, que é o valor de R$130 mil. Eu entendo desproporcional uma despesa irrelevante, que ela seja desburocratizada, seja liberada das condições estabelecidas em lei, com procedimento mais rigoroso, estabelecido na LRF, no patamar de R$130 mil. Então, para mim, o município da envergadura do município de Alto Rio Doce, entendo que esse valor suplanta muito a nossa realidade aqui. Porém, vai ficar uma questão de mérito. Eu trato das questões de proporcionalidade e a proposta da emenda reduz isso aí em 50%, que eu ainda entendo ser um valor ainda grande, porque 50% de 130, que é o valor conferido das obras, ainda é o valor de 65 mil. A gente sabe que uma realidade como uma renda per capita do município, considerando outros fatores indicativos sociais, R$65 mil ainda é um valor considerável. Então, a proposta ela reduz em 50% os limites estabelecidos aí para fins de considerar despesas irrelevantes no âmbito da execução orçamentária.
Eu submeto a emenda número 6, emenda modificativa à votação. Josélio Marcos. Sou contra. Valdomiro Domingos. Sou a favor. Dácio Valério. Por favor. José de Paiva. Sou contra. José Alfredo. Sou contra. Ascendino Geraldo. Sou contra. Marcos Ferreira. Sou contra. Eu errei aqui. Eu Só pode consignar o voto do senhor. Né? Então, não, é porque eu achei que estava o contrário. Tá bom. Não, eu sou contra. Então fica registrado o voto do vereador em retificação tempestiva por ser contrário à proposta pela emenda modificativa número 6. Adriano de Oliveira. Eu sou contra. Então, a emenda modificativa está reprovada. Correto? Sim. Emenda modificativa número 2 reprovada. E agora vamos botar o projeto 7-1. Mas não é só 6. Não, tem mais. Tem mais? Tem mais. Ah, não tinha tirado. São 7. Ah, só a 7, né? Então, 8ª. Ah, ok. Podemos apresentar isso? Por favor. Emenda modificativa número 8. Modifica o artigo 32, mediante prévia autorização legislativa específica, o município poderá realizar operações de crédito destinadas a financiar despesas de capital previstas no orçamento. Mesma coisa. Os senhores vão lembrar que operações de crédito são os ditos empréstimos, né? Fica condicionada a realização de empréstimo, vai pedir empréstimo, vai precisar, pede à Câmara a autorização para que seja feito. Aí a gente vai avaliar os percentuais, a destinação, a condição financeira, as garantias que estão sendo dadas, e do contrário, por mais que a gente entenda que a previsão na lei orçamentária não suplante essa necessidade, mas aqui ela fica de maneira expressa e tira qualquer dúvida a respeito da necessidade de sujeição à autorização legislativa. Submeta a emenda modificativa número 8 à votação. Josélio Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Dácio Valério. Por favor, presidente. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Sou a Oliveira. favor. Então fica aprovada a emenda modificativa número 8. Emenda modificativa número 9. Mesma situação, senhores, para operações de crédito, realização de empréstimos, só que a destinação do artigo 33 é diferente do anterior. A outra era para investimentos, para investimentos de capital. Essa é para por antecipação de receita. Então, a realização de operações de crédito por antecipação de receita. Pode ser feito? Poderá, desde que peça autorização legislativa. Tá bom? Submeta a emenda modificativa número 9 à votação. Josélio Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Dácio Valério. Por favor, presidente. José de Paiva. Sou a favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. A favor. Então fica aprovada a emenda modificativa número 9. Emenda modificativa número 10. Artigo 35. A despesa de competência de outros entes da federação só será assumida pelo município quando firmar convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres. Previsto recurso na lei orçamentária que visem ao desenvolvimento municipal mediante prévia autorização legislativa específica. A intenção da emenda também é ressalvar a prévia autorização legislativa. Aqui tem um ponto de maior discussão técnica, jurídica, né, em relação à necessidade de estabelecer ou sujeitar situações de convênio, acordo, mas é necessário também se entender que essa disposição, ao modo como foi proposto na LDO, gera uma certa insegurança. Tivemos aí, em anos passados, exercícios passados, exemplo de mãos dadas, né, que era uma assunção de um serviço que ficaria a cargo do município e dependeria de uma autorização legislativa. Então, o que se previne, através do artigo 35, é que sejam feitos rearranjos, redistribuição de competências, a título de assunção de serviços que talvez não sejam a cargo do município, sem que a Câmara tenha ciência, sem que a Câmara possa deliberar isso aí. Mas essa matéria pode gerar inconstitucionalidade, prefiro que seja discutida essa questão de inconstitucionalidade num segundo momento. Mas, nesse caso aqui, entendendo que não estamos trabalhando condicionando a realização de convênios, nós estamos apenas condicionando a assunção de serviços
que não sejam, ou despesas que não sejam a cargo do município, mas estejam correndo a cargo por disposição legal ou constitucional da União e do Estado. Tá certo, senhores? Então, vai existir essa possibilidade, pede autorização à Câmara, vocês vão analisar isso no segundo momento. Submeta a emenda modificativa número 10 à votação. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcy Valério. Sou a favor, presidente. José de Paiva. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Magno Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. A favor. Então fica aprovada a emenda modificativa número 10. Emenda aditiva número 1. Inclui o parágrafo único no artigo 7º, no seguinte aspecto. A manutenção do Poder Legislativo será realizada por meio de duodécimos, repassados mensalmente até o dia 20 de cada mês, né? Cuja base de cálculo para dimensionamento do seu orçamento anual computará o somatório da receita tributária e transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153, combinados com os artigos 158 e 159 da Constituição da República, incluindo ainda o valor de contribuição municipal para a composição do Fundeb. Senhores, a Câmara está tirando recurso do Fundeb para incluir no seu orçamento? Não. A Câmara está computando em sua parcela, na base de cálculo, aquela contribuição municipal para fins de redimensionamento dos seus indicadores. Não quer dizer que o orçamento vai seguir, vai se apropriar. Porém, um eventual redimensionamento, uma eventual restrição de empenhos, a gente tem uma margem um pouco mais confortável, porque, querendo ou não, a composição do Fundeb, em relação ao que o município contribui, é um valor considerável. Essa indicação ela tem amparo em precedente de jurisprudência, um julgado do próprio STF, que considerou que a base de cálculo deve sim computar aquela parcela que vem incorporar o Fundeb daquilo que contribui no município. Submeta a emenda aditiva à votação. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcy Valério. Sou a favor, presidente. José de Paiva. favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magno Ferreira. A favor. Adriano de Oliveira. A favor. Então fica aprovada a emenda aditiva número 11. Aditiva. Desculpa. Número 1. Eu segui aqui. Dei sequência. Emenda aditiva número 2. Ela insere o parágrafo 5º no artigo 18 da LDO, do projeto de LDO. A limitação de empenho e de movimentação financeira de que trata este artigo, na verdade, ela insere dispositivos, né, no parágrafo 5º. Não poderá comprometer a autonomia financeira do Poder Legislativo, assegurada pelo artigo 29A da Constituição, sem nem viabilizar o cumprimento de suas despesas constitucionais e legais dispensadas ao regular funcionamento de suas atividades institucionais. O que a Câmara está tentando fazer? Preservar a sua continuidade e autonomia, tá certo? Um eventual problema com as metas, uma eventual restrição de arrecadação, uma eventual restrição de empenho, que venha culminar numa limitação das movimentações da Câmara, a ela vai se submeter, sim, às limitações da proporcionalidade, mas tem que se garantir que a escolha daquilo que ela vai dar prioridade fica a cargo dela mesmo. Então, não vai ser o executivo ou a distribuição proporcional das suas despesas, mas a Câmara vai priorizar. Mesmo porque, imagina um ordenador de despesa com vinculações, obrigações vinculadas dentro do seu orçamento, numa determinada limitação de empenho, ele vai priorizar aquilo que é mais importante. Então, a emenda está respaldando essa questão. Submeta a emenda aditiva número 12 à votação. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingos. A favor. Darcy Valério. Sou a favor, presidente. José de Paiva. A favor. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magno Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovada a emenda aditiva número 2. Emenda aditiva número 3. Ela acrescenta o parágrafo 1º, artigo 21 e renumera os demais. O parágrafo 1º. A Câmara Municipal poderá consignar em seu orçamento dotações específicas destinadas à instituição, manutenção e execução das verbas de natureza utilizatória no âmbito do Poder Legislativo, observadas a legislação aplicável, o índice de gasto pessoal e respeitadas as iniciativas para a propositura do respectivo projeto de lei. Nada mais é do que a manutenção de maneira expressa. Uma acepção técnica, contábil, jurídica, ela seria até desnecessária, porque já está consolidadas as verbas
indenizatórias, né? Sendo aqui o auxílio, a alimentação, a condição da política de proteção à saúde, né? Com a assistência suplementar, né? Então, isso aqui garante a manutenção que a Câmara possa estar incluindo no seu orçamento essas peças fazendo manutenção daquilo que já está instituído. Então, fica inquestionável, indene de dúvidas, a condição de que a Câmara poderá fazer a manutenção das suas verbas. Não estamos discutindo valor, não estamos discutindo procedimento, somente a possibilidade de manutenção daquilo que já está a fim de consignar lá no nosso mercado. Tá certo? Submeta a emenda aditiva número 3 à votação. Gisele Marcos, Sou a favor. Valdomiro Domingos, A favor. Darcio Valério, Por favor, presidente. José de Paiva, Por favor. José Alfredo, Por favor. Ascendino Geraldo, Sou a favor. Marcos Ferreira, Sou a favor. Adriano de Oliveira. A favor. Então fica aprovada a emenda aditiva número 3. Emenda aditiva número 4. Ela acrescenta o parágrafo 2º do artigo 21 e renumera os demais. Então, o parágrafo 2º fica estabelecendo a seguinte redação. Fica o município autorizado a consignar no orçamento disposições específicas voltadas à implementação da assistência à saúde suplementar, custeada diretamente pelo ente municipal ou indenizadas, bem como vale-refeição, auxílio alimentação, verba indenizatória e congênio aos servidores da Prefeitura Municipal e do município de Alto Doce, observado o índice de gasto pessoal e respeitadas as iniciativas para propositura do respectivo projeto de lei. Como a matéria diz respeito à questão de mérito, eu peço que o vereador Darcio possa fazer uma manifestação em cima dessa emenda. Essa é dos funcionários. Isso, do auxílio do assistência de saúde suplementar e do vale-refeição e auxílio alimentação. Vou dar à prefeitura. Você tem a palavra, vereador? Obrigado, presidente. Boa tarde novamente. Boa noite, já, né? Mais uma vez, acho que já vem aí dessa oitava vez, né, Marlon? Propõe isso aí da LDO. Deixando claro, porque quando passou da Câmara aqui, muitos funcionários mandou mensagem para a rede social falando que a Câmara estava pagando e ninguém cobrava dos funcionários do município. Então, só lembrando aí, deve já ser o 8º ano que propõe isso. E eu acho que todos os vereadores sempre votam a favor, espero que dessa vez votem de novo. Só para deixar ciente que a gente está aqui sempre pedindo para os funcionários do município. Agora, isso aí é dever do prefeito, se ele tiver orçamento para pagar. A nossa parte está sempre sendo feita. Obrigado, presidente. Obrigado, pessoal. Submeta a emenda aditiva número 4 à votação. José Marcos, Sou a favor. Valdomiro Domingos, A favor. Darcio Valério, Por favor, presidente. José de Paiva, Por favor. José Alfredo, Sou a favor. Ascendino Geraldo, Sou a favor. Marcos Ferreira, Sou a favor. Adriano de Sou a Oliveira. favor. Então fica aprovada a emenda número 4 aditiva. Emenda aditiva número 5. Acrescenta o parágrafo único ao artigo 24. Parágrafo único. Não caracterizam a despesa com pessoal de que trata o caput aquelas referentes a contratos de terceirização por interpostas empresas de fornecimento de mão de obra, sem correlação com cargos e funções de estrutura orgânica da administração municipal. Então, isso aqui dá melhor sustentação aos ordenadores de despesa, no caso, o prefeito e o presidente da Câmara Municipal, naqueles que dispõem de terceirização de algum serviço. A Câmara tem, e alguns serviços da Prefeitura me parece são terceirizados também. Então, para que não haja dúvidas em relação ao cômputo e a escrituração contábil, com implicação lá no índice de despesa de pessoal que dispõe a lei de responsabilidade fiscal, o parágrafo único dá uma melhor segurança para os ordenadores de despesa na hora de fazer essa escrituração aqui. Então, não entra no cômputo de pessoal os contratos de terceirização que não correspondam a cargos, diferente daquele que corresponde a cargo. Então, se eu vou terceirizar por exemplo, os serviços gerais que exista a função específica e as atribuições correspondam ao contrato de terceirização com dedicação de mão de obra exclusiva, né? Com dedicação exclusiva de mão de obra, ele vai entrar nesse ponto. Então, essa emenda, ela visa dar melhor condições de escrituração para quando for da análise lá dos relatórios junto ao Tribunal de Contas. Submeta a emenda número 5 aditiva à votação. José Marcos, Sou a favor. Valdomiro Domingos, Sou a favor. Darcio Valério, Sou a favor, presidente. José de Paiva, Sou a favor.
José Alfredo, Sou a favor. Ascendino Geraldo, Sou a favor. Magnus Ferreira, Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovada a emenda aditiva número 5. Emenda aditiva número 6. Acrescentar o parágrafo 3º ao artigo 25. Fica o município autorizado a consignar dotações específicas na lei orçamentária anual para a cobertura de despesas destinadas às festividades e premiações. Observada a legislação, afeta a transferência de recursos públicos a particulares, bem como previsto na presente diretriz orçamentária. Essa é uma dificuldade que os órgãos técnicos da Câmara vêm enfrentando. Foi saneada com a mesma emenda na LDO passado, para evitar, né, quando da proposta de premiações, como veio agora, para os expositores do torneio leiteiro, a gente não tem dificuldade de sua implementação, porque a gente vai encontrar sua previsão já na lei de diretriz e, consequentemente, na lei orçamentária. Requisito, orientação, recomendação do próprio Tribunal de Contas, e a gente entende que seja importante porque transfere a particular aquilo que é oriundo de arrecadação, né, fonte de receita do município. Então, a emenda visa dar garantias legais e contábeis aqui para que possa ser feitas essas premiações sem a gente ter esse embate no orçamento. Não estou dispondo sobre o valor, estou dispondo que vai poder consignar no orçamento verbas destinadas a premiações e realização dessas festas aí. Submeta a emenda aditiva número 6 à votação. José Marcos, Sou a favor. Valdomiro Domingos, A favor. Dácio Valério, Sou a favor, presidente. José de Sou a Paiva, favor. José Alfredo, Sou a favor. Ascendino Geraldo, Sou a favor. Magnus Ferreira, Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovada a emenda aditiva número 6. Emenda supressiva número 1. Ele propõe suprimir o parágrafo 3º do artigo 9. O parágrafo 3º, explicando para os senhores aqui, ele tem um rol exaustivo de possibilidades de impedimentos técnicos para execução das suas emendas impositivas, né? Emendas impositivas ao orçamento do município. Então, são as emendas que os vereadores de Alto Rio Doce vão indicar individualmente lá na lei orçamentária de 2027, e a gente tem que entender que os impedimentos técnicos são legítimos, mas a forma como estruturado no parágrafo 3º, ele transfere um poder extra, ou uma condição de plena sujeição para fins da execução de algo que dispõe por força constitucional com um grau de obrigatoriedade. Então, vão ser tolhidos os impedimentos técnicos, as situações? Não, mesmo porque a Câmara está em vias de apresentar ao Ministério Público a regulamentação das suas emendas impositivas, e esse projeto, essa proposta, já consta em rol taxativo as possibilidades de impedimentos técnicos, tá certo? Então, impedimento técnico não é porque eu não quero cumprir, porque talvez tenham situações que implicam a justificativa de maneira técnica. Então, tem que demonstrar que ela é oportuna, tem que demonstrar que aquilo ali será de fato coincidente com o interesse público, né? Não é simplesmente não cumprir, mesmo porque a Câmara tem as suas ações judiciais afetas à questão de emendas impositivas, no sentido de consolidar entendimentos, né? Principalmente, não só garantir o seu cumprimento, mas consolidar entendimentos, e um desses é nesse sentido aqui expresso na emenda do vereador Dácio, retirando, no primeiro momento da LDO, as situações de impedimento técnico, porque a Câmara vai fazer no segundo momento essas situações e vão ser transformadas em ato regulamentador apartado da LDO. Submeta a emenda supressiva número 1 à votação. José Marcos, Sou a favor. Valdomiro Domingos, A favor. Dácio Valério, Sou a favor, presidente. José de Paiva, Por favor. José Alfredo, Sou a favor. Ascendino Geraldo, Por favor. Magnus Ferreira, Sou a favor. Adriano de Sou Oliveira. a favor. Então fica aprovada a emenda supressiva número 1. Agora vamos votar o projeto de lei número 15. As emendas que foram votadas agora só para o projeto original, né? Então submeto o projeto número 15 à votação. José Marcos, Sou a favor. Valdomiro Domingos, A favor. Dácio Valério, Sou a favor, presidente. José de Paiva, Por favor. José Alfredo, Sou a favor. Ascendino Geraldo, Por favor. Magnus Ferreira, Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o projeto de lei número 15 com as suas emendas. Terceira ordem do dia. Votação do projeto de lei número 18, de autoria do Poder Executivo.
o qual dispõe sobre a remoção, guarda e destinação de veículos abandonados em vias e logradouros públicos no âmbito do município de Alto Rio Doce e da outras providências, com emendas. Projeto de lei número 18, de 8 de junho de 2026, que dispõe sobre a remoção, guarda e destinação de veículos abandonados em vias e logradouros públicos no âmbito do município de Alto Rio Doce e da outras providências. Para quem não lembra, o projeto foi apresentado há um certo tempo, e ele trata da questão da remoção daqueles veículos que forem considerados abandonados ou que estejam em situações que impliquem prejuízos à questão de saúde pública, a questão de ordenação urbana, mobilidade urbana, segurança. Então, esse projeto ele vem autorizar a abertura de procedimentos a cargo do Poder Executivo, do órgão competente, para que esses veículos sejam removidos. A única questão que foi ressalvada pela Procuradoria é a instituição dos valores a título de taxa, no entender o que dispõe a respeito das despesas que ficaram a cargo do proprietário. Então, a Prefeitura vai recolher, mas o proprietário daquele veículo ele vai arcar com esses custos, o que nada é mais justo. Se o veículo é dele, a propriedade é dele, está atrapalhando a condição e o interesse público, vai ser deslocado, mas ele tem que custear, porque tudo isso gera uma despesa. Então, estadia, locação do local onde vai ser destinado esse veículo, a própria remoção, o bom guincho, né, vai existir uma taxa. Entende-se que essa taxa ela decorre do exercício do poder de polícia, deveria ser instituída por lei específica, lei complementar, ao modo como se institui os tributos de modo geral, né, que é um fato gerador, quem contribuinte, obrigações acessórias, as disposições gerais dessa taxa aqui. Não foi observado nesse ponto. Entendo que o projeto pende em relação à constitucionalidade e ele ainda encontra-se com uma emenda aditiva, número 1, de autoria do vereador Adriano, no sentido de incluir o artigo 2º no seguinte aspecto. É vedada a utilização de vias e logradouros públicos por oficinas mecânicas, autoelétricas, funilarias, borracharias e demais estabelecimentos congêneres para guarda, depósito, manutenção, reparo ou exposição de veículos automotores, reboques, semi-reboques, tratores, máquinas e implementos agrícolas ou equipamentos vinculados à atividade econômica do estabelecimento. Parágrafo 1º. A permanência dos veículos e equipamentos de que trata o caput em vias de logradouros públicos, quando vinculado à atividade do estabelecimento, submeterá ao responsável a notificação para retirada no prazo de até 48 horas. Parágrafo 2º. Não atendida a notificação, o município poderá promover a remoção do veículo e equipamento, aplicando-se no que couber as disposições desta lei quanto à guarda, custódia, restituição e cobrança das despesas decorrentes. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo não se aplica aos casos de parada ou estacionamento regular permitido pela legislação de trânsito, desde que não caracterize a utilização de via pública como extensão da atividade econômica do estabelecimento. Fica a critério do vereador, Adriano, falar sobre a questão, porque ele não seja questão de mérito, e aí a discussão foge à condição jurídica. Mais algum vereador quer comentar sobre o projeto? Tem algum prazo? Igual oficinas? 48 horas para notificação, mas vai seguir o prazo que é o da lei geral, no meu entender, que é o de 30 dias. Então a oficina pode ficar por 30 dias lá. Ela vai estar sob o procedimento, já vai ser notificada, ela tem que justificar em 48 horas. Não justificou, instala o processo, que em 30 dias ele vai ser removido, retirado, né, numa condição estabelecida no projeto original. Isso é com a emenda. Essa é a emenda. É emenda. E sem a emenda? Sem a emenda, aí só pode votar contra a emenda, pode votar o projeto na forma dele original. Pois é, mas sem a emenda ele tem 60 dias para... 30 dias. 30 dias. Sim. Sem a emenda. Eu não salvo oficina, não salva nada. Aí Não, salva nada. é só Não veículos- salva nada, mas a pessoa tem 60 dias, vai ser notificado 60 30 dias. Não tem 30 dias. Mesmo Não, sem Não, emenda, cara, não. eu não acho Não, que no tem. projeto original não tem isso, não. O projeto, vou ler para os senhores aqui, para que a gente não tenha dúvidas, e para eu que Porque eu a não oficina, confunda o que também. acontece? Você não acha uma peça aí. Com emenda, vai com ser só emenda é 30 notificado. dias, sem emenda também é 30 dias. Não, É, então, peraí, Adriano, olha só. sem a emenda é 60 Deixa eu ler para os senhores aqui, ó. Então, peraí, Vou deixa eu explicar. fazer a interpretação. vai ser notificado. Artigo 2º. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se veículo abandonado aquele que permanecer em via ou logradouro público por período superior a 30 dias consecutivos, apresentando um ou mais dos seguintes indícios.
impossibilidade de deslocamento, ausência de placas, estado de deterioração, acúmulo de resíduos e outras circunstâncias verificáveis, né? Isso serve para moto e tudo. Não, mas é só veículo que não Mas anda. Vou pedir sem as pessoas roda. aqui. Ó, presta atenção. Peraí, gente. Artigo 5º. Presta atenção. A notificação nessas situações de abandono, não é situação de oficina, tá, Adriano? A notificação considerará prazo de 60 dias para a retirada voluntária do veículo. Então, tem 60 dias. A emenda, no caso de oficina, parágrafo 1º, a permanência dos veículos e equipamentos de quitado do carro de vias públicas, quando vinculado à atividade do estabelecimento, que é situação diferente do projeto original, tá? Sujeitará o responsável à notificação para a retirada do prazo de até 48 horas. A interpretação que possa ser feita, tá, Adriano? Que essa notificação seja feita em até 48 horas e o período que ele tem para tirar é 60 dias, ou que ele pode ser notificado em 48 para retirada em 48 horas. Se existe um problema de interpretação redacional, eu sugiro que os senhores possam fazer um pedido de vista desse projeto, não tem pedido de urgência, tem. Pode votar. E aí vai ficar critério. Eu já entendi. Se não for, se não for votar, por exemplo, a emenda não influi. Não, a gente quer aproveitar a emenda e colocar um prazo mais estendido. Não pode votar. Aí a situação é difícil. Tá certo? Então, submeto o projeto à votação. José Marcos. Sou a favor do projeto original. Valdomiro Domingues. Sou a favor do projeto original. Darcio Valério. Sou a favor do projeto com emenda. José de Paiva. Sou a favor do projeto original. José Alfredo. Sou a favor do projeto sem emenda. Ascendino Geraldo. Sou a favor do projeto original. Magnus Ferreira. A favor do projeto original. Adriano de Oliveira. A favor do projeto com emenda. Fica aprovado o projeto original por 6 votos a favor e 2 votos contrários. Quarta ordem do dia. Votação do projeto de lei número 19, de autoria do Poder Executivo, o qual autoriza o Poder Executivo a conceder premiação em recursos financeiros aos produtores participantes da exposição agropecuária e torneio leiteiro no município e da outras providências. Projeto de lei número 19, o projeto substituto, número 19, de 18 de julho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder premiação em recursos financeiros aos produtores participantes da exposição agropecuária e torneio leiteiro do município, de 2026. Né? Presidente, se me permite, acabei de falar sobre a questão da emenda na LDO, e quando da análise jurídica desse projeto de lei, ele teve compatibilidade, porque a LDO previa a possibilidade de premiações. A ressalva é que o valor que está disposto na lei orçamentária é de 70 mil. Então, ele vai ter que suplementar, mas isso aí ele pode fazer por decreto, porque já há autorização da Câmara para fazer isso até o limite de 30% do orçamento. Então, o valor é de até 80 mil reais para os participantes da exposição agropecuária, e não, desse ano, não tem, pessoas têm atenção, a questão das obras mágicas. Ok. Algum vereador quer comentar sobre o projeto? Não. Então, submeto o projeto à votação. José Marcos. Sou a favor. Valdomiro Domingues. A favor. Darcio Valério. Sou a favor, presidente. José de Paiva. José Alfredo. Sou a favor. Ascendino Geraldo. Magnus Ferreira. Sou a favor. Adriano de Oliveira. Sou a favor. Então fica aprovado o projeto de lei número 19 de 2026. Quinta ordem do dia. Votação do projeto de decreto número 1, de autoria do Poder Legislativo, o qual disciplina as ações do Legislativo Municipal durante o processo parlamentar e designa uma comissão de representação do Legislativo. Projeto de decreto número 1, de 29 de julho de 2026. Disciplina as ações do Legislativo Municipal durante o recesso parlamentar, designa uma comissão de representação do Legislativo. Então, como de costume, período do recesso, hoje é a última sessão da primeira metade da sessão legislativa, né? Ela termina agora, dia 18, ela termina dia 17, ficando resguardado o recesso parlamentar do período de 18/7 a 31/7 de 2026. As matérias legislativas desse período, elas ficam suspensas, retornando a partir de 1º de agosto. Então, os prazos administrativos, a administração continua funcionando normalmente, prazos judiciais consignados com caráter de urgência serão manifestos, não paralisam, então somente as questões
legislativas. Presidente, na orientação jurídica, a escolha de comissão permanente ela é feita por indicação de Vossa Excelência, porém, ela conta com a orientação de indicações ouvido previamente as lideranças da casa. Como as lideranças da casa não foram instituídas, eu vou sugerir que a comissão de representação seja primeiramente deliberada, autorizada pelo plenário. A comissão de representação ela é feita pelo presidente e vice-secretário nesse período de recesso. Então, se houver alguma demanda legislativa, quem responde pela Câmara são os três. O presidente não para. Então, questão de representação jurídica, administrativa, o senhor, infelizmente, não tem essa tanta prerrogativa no recesso, salvo as matérias legislativas. Mas eu peço que o senhor delibere o artigo 2º em relação à comissão, se há alguma objeção na constituição por esses membros, e, em seguida, a proposta de decreto propriamente dita. Então, primeiro, presidente, o plenário concorda com os membros indicados para a comissão de representação. Quem são os membros de Os casa? membros Ari Santana de Carvalho, José Marcos de Paiva e José Alfredo da Silva. Todos os vereadores estão de acordo? Sim, pode falar, foi em votação. Só em votação? Em votação, não. José Marcos. Por favor. Valdomiro Domingos. Sou favor. Das Palestras. Por favor, presidente. José de Paz. José Alfredo. Sou favor. Ascendino Geraldo. Por favor. Magno Ferreira. Por favor. Adriano de Oliveira. Sou favor. Então fica aprovada a comissão. Perfeito. Agora, em sequência, o projeto de decreto que institui o recesso. Algum vereador que comentar sobre o projeto de decreto? Não. Então submeta a votação. José Marcos. Sou favor. Valdomiro Domingos. A favor. Das Palestras. Por favor, presidente. José de Paz. Por favor. José Alfredo. Sou favor. Ascendino Geraldo. Magno Ferreira. Por favor. Adriano de A Oliveira. favor. Então fica aprovado o projeto de decreto número 1 de 2026. Sexta ordem do dia. Leitura e apresentação da indicação de número 49 de 2026, de autoria do vereador Daco. Indicação 49. Que seja realizada a reforma da Praça do Cruzeiro, bem como implantação de iluminação pública adequada no local no município de Alto Doce. Assina o vereador Darcio Valério Vieira. Tem a palavra, vereador. Boa noite. Boa noite. Eu queria que o executivo tomasse providência para essa praça lá do Cruzeiro. Inclusive o pessoal da igreja evangélica outro dia estava lá fazendo suas orações lá, o culto deles lá. Eu estava tendo que usar a lanterna do celular para conseguir ler a Bíblia deles lá. Eu peço que o executivo possa fazer reforma lá dessa praça, e até que faz, se não faz, que troca as lâmpadas lá, porque não está nem parecendo uma praça, não. Tão escuro, tá? Obrigado, boa tarde. Obrigado, vereador. Sétima ordem do dia. Leitura e apresentação da indicação de número 50 de 2026, de autoria do vereador Juscelio. Indicação 50/2026. Que seja realizado calçamento com bloquetes sextavados no Morro do Senhor Cici Coelho, no trecho que dá acesso à comunidade dos Perpétua, no distrito de Abreus, município de Alto Doce. Assina o vereador José Marcos de Paiva. A palavra, vereador. Boa noite a todos aí. Boa Boa noite. Eu queria primeiramente agradecer aí o executivo aí por ter mandado os bloquetes para a gente calçar o morro da Elza e dos Coivaras, né? Agradecer a população local lá que ajudou, que fizeram a mão de obra toda, né? O município mandou material e a gente fizemos a mão de obra toda. Queria agradecer aí o executivo por essa força. E essa indicação minha aí é um morro pequeno que tem lá nessa comunidade lá, tem umas 8 casas, 10 casas lá. Esse morro lá é pequeno, mas dá muito trabalho no período de chuva. Aí eu queria fazer o mesmo trabalho lá. Já conversei com a comunidade, todo mundo dá a mão de obra e espero que o executivo mande os bloquetes para a gente calçar lá. Então é isso mesmo. Uma boa noite. Obrigado, vereador. Quero aqui agradecer os nossos funcionários, nossos colaboradores, por fazer com que essa reunião acontecesse a tempo e a hora. E agradecer aos vereadores pelo primeiro semestre aí. Desejar a vocês um bom recesso. Que vocês voltem animados para nós terminar o ano de Deus. Uma boa noite a todos. A sessão está Boa encerrada. noite. Boa noite. Esse menino, ele